Programa Igualdade no Ar. Neste espaço, todos são iguais. Começa mais uma edição do Igualdade no Ar. Nosso objetivo é promover questões de inclusão social da pessoa com deficiência. Programa Igualdade no Ar. Aqui neste espaço, todos são iguais. Na edição especial de hoje, vamos reproduzir algumas matérias que foram destaques ao longo das produções do Igualdade no Ar. E para abrir este primeiro bloco, vamos apresentar uma matéria que mostra os bastidores do nosso programa, que foi produzido pela TV Brasil e veiculado em rede nacional, mostrando os destaques do nosso conteúdo e a qualidade do nosso serviço para a população com deficiência. Com vocês, a matéria no ar. Em Florianópolis, conhecemos um programa de TV que, assim como um programa especial, trata de inclusão. Conversamos com o jornalista Josué Coelho, idealizador e apresentador do programa, que tem deficiência visual. Letreiro luminoso escrito no ar. Josué entrevista homem em um estúdio. Bem, pessoal, me chamo Josué Leandro da Rosa Coelho, tenho 33 anos, eu nasci com glaucoma congênito e sou formado em jornalismo. Desde criança eu sempre tive o intuito de atuar na área da comunicação, seja como locutor de rádio, alguma coisa nesse sentido. E depois da minha formatura, com o intuito de aproveitar o meu conhecimento da minha formação acadêmica, eu comecei a me dedicar num projeto, ou seja, um espaço na TV, tratar a respeito das condições de acessibilidade, de como vivem as pessoas com deficiência, e a TV Câmara de Florianópolis foi quem acolheu a minha ideia. A gente fez um convênio entre a Associação Catarinense para a Integração do Cego com a TV Câmara de Florianópolis. A TV Câmara apresenta o programa Igualdade no Ar. Nesse espaço vamos debater questões de inclusão social da pessoa com deficiência. A ACIC, Associação Catarinense para a Integração do Cego, foi fundada em 1977 em Florianópolis e oferece às pessoas cegas, de baixa visão e outras deficiências associadas atendimento gratuito nas áreas de habilitação, reabilitação, educação, convivência e profissionalização. De volta ao estúdio. Josué continua a entrevista sendo filmado por um cinegrafista. A questão do mercado de trabalho, quais são os tipos de dificuldade que as pessoas com deficiência têm, que as pessoas em geral também desconhecem, o próprio empresário não sabe como vai receber um funcionário com deficiência. A questão das leis, quais são os tipos de leis que existem, Tudo é uma questão de convivência, A gente só passa a perceber a potencialidade do próximo quando a gente compartilha daquele espaço com ele. Numa ilha de edição, Josué ao lado de um homem com o braço tatuado que utiliza um computador. Eu conto com a participação de pessoas que contribuem na produção do material, tipo para produzir a questão do roteiro, do texto. Eu tenho uma colega minha que é a Alexandra, que contribui também no projeto, desde o início contribuiu. Ela é estudante de pedagogia e trabalha nessa área da educação de pessoas com deficiência. Meu nome é Alexandra, eu atuo no programa Igualdade no Ar, mais na parte de produção, de divulgação também. Abraça a causa, Eu acho que todo mundo está aí, eu acho que quando você abraça a questão, você abraça todo um contexto, E a cada dia você acaba aprendendo muito mais, Você, para passar uma informação, você tem que estar conhecendo, estar por dentro de leis, de normas, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Sendo que é um programa educativo. Então, eu só tenho que repassar aquilo que eu já tenho de conhecimento. E isso, para mim, é, sem dúvida, o melhor presente que existe. Alexandra, Josué e o homem com tatuagem no braço na ilha de edição. Você já ouviu falar do termo acessibilidade? Sabe o que exatamente significa acessibilidade para a sociedade e também para a pessoa com deficiência? Vamos assistir a um vídeo educativo intitulado Acessibilidade. Siga essa ideia. Produzido pelo CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A vida é cheia de obstáculos. Isso todo mundo sabe. Mas muita gente não sabe que muitos desses obstáculos do dia a dia poderiam ser evitados se as pessoas estivessem ligadas nessa palavra aqui, acessibilidade.
Acessibilidade é tornar o mundo acessível, fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. Acessibilidade é o direito de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. Parece óbvio, mas na prática, exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado. Uma criança, por exemplo, precisa de uma cidade onde ela possa ser levada para passear sem dificuldades. Acessibilidade é ter alternativa para subir uma escada. Acessibilidade também é o problema de quem anda de cadeira de rodas e não consegue subir uma calçada porque não tem rampa. Ou porque um carro estacionou na frente dela. A gente precisa de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance. Seja a nossa limitação temporária ou definitiva, todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acessibilidade. Uma grávida precisa de um mundo que a respeito. Uma pessoa obesa de lugares que tenham o seu tamanho. Um cego procura uma cidade em que ele possa se locomover e se localizar do seu jeito. Um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas se comuniquem com ele. Um deficiente mental precisa de orientações por onde ele passa. Um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade. Acessibilidade é conviver com as diferenças. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o CONAD, está promovendo uma campanha pela acessibilidade por todo o Brasil. A campanha tem essa marca. E o seu objetivo é estimular o diálogo entre a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal para a implantação de políticas que promovam a acessibilidade. Porém, esse movimento só vai funcionar com a sua participação. A acessibilidade é uma conquista. Exige esse direito de cada prefeito, das empresas de transportes públicos, das lojas, dos cinemas, dos shoppings, dos bancos, do lugar onde você mora ou dos lugares por onde você passa. O mundo onde vivemos pode ser diferente. Torná-lo acessível é um compromisso de todos. Acessibilidade. Siga essa ideia. Ainda falando sobre cidadania, no próximo bloco vamos assistir a uma matéria com a artista plástica Jussara Maria da Silva. Depois do intervalo você confere comigo aqui no programa Igualdade no Ar. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Voltamos a apresentar o programa Igualdade no Ar. Perfeição e talento é o que podemos definir ao observar as obras da artista plástica cega Jussara Maria da Silva. Vamos acompanhar a matéria. Nas mãos de Jussara, a argila se transforma em arte. No ateliê da artista plástica, no bairro Itacorubi, em Florianópolis, estão dezenas de obras, mas o que poucas pessoas sabem é que ela não pode ver as belezas que cria. Jussara Maria da Silva perdeu a visão há 17 anos. Formada em artes plásticas, ela faz obras em argila e dá aulas uma vez por semana aqui neste ateliê. Para produzir as obras, a artista usa 2 métodos. As formas eu procuro pesquisar pelas figuras femininas, eu estudo a postura no meu corpo, né? As proporções de pernas, braços e volume e movimento no meu corpo, né? E para colocar em prática. E outras coisas eu crio mentalmente e daí depois eu venho até a argila para tentar colocar em prática.
Muito bacana, né, pessoal? Mas ainda se tratando de temas relevantes, vamos agora tratar sobre esportes adaptados. E para isso vamos chamar a matéria com os Tubarões de Floripa no basquete em cadeiras de rodas. O basquete sobre cadeiras de rodas começou a ser praticado nos Estados Unidos em 1945. Os atletas eram ex-soldados americanos feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Em Santa Catarina, a Organização para o Movimento e o Desporto Adaptado ONDA realiza a formação de pessoas com deficiência física na modalidade do basquete sobre rodas desde 2006. Acompanhe o trabalho de treinamento dos Tubarões de Floripa, nome da equipe orientada pelo professor de Educação Física, Tiago Batista. O que mais queremos é aproximar mais pessoas com deficiência do projeto. Hoje eu te diria que tranquilamente a gente tem capacidade para atender o dobro de pessoas que atendemos hoje. O que acontece? Às vezes as pessoas não têm conhecimento dessa atividade e percebemos que muitas vezes as que têm conhecimento acham que é muito bonito, é muito divertido, é bom para a saúde, mas não é para ela. Então desmistificar um pouco a questão do esporte para a pessoa com deficiência. Garanto que toda e qualquer pessoa com deficiência, independente da intensidade, uma deficiência mais ou menos severa, tem alguma modalidade esportiva que ela vai poder se enquadrar. No primeiro bloco, assistimos ao vídeo educativo Acessibilidade, Siga essa Ideia, e aprendemos realmente como é o conceito de acessibilidade. Mas quando se trata de ir às compras, ou seja, de bom atendimento à pessoa com deficiência e acessibilidade nos empreendimentos comerciais, será que realmente existe acessibilidade nesses espaços? Eu realizei uma visita nos principais shoppings da capital para verificar as condições de atendimento e de acessibilidade. Vamos acompanhar comigo agora a reportagem. Ir ao cinema, conversar com os amigos, fazer compras de Natal. O Shopping Center oferece uma infinidade de opções, mas para aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, assim como eu, será que existe atendimento adequado? Será que existe acessibilidade para este perfil de cliente? É o que vamos apresentar nesta reportagem. Confira comigo. No dia 30 de junho de 2010, os shoppings da capital assinaram um termo de ajustamento de conduta, o TAC, sobre a acessibilidade. O documento firmado pelo Ministério Público de Santa Catarina reuniu diversas organizações, como os Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O prazo estabelecido para as adequações nestes empreendimentos comerciais foram de 18 meses, contados da data de assinatura. Esse TAC que foi assinado, eu estava presente também junto, realmente os shoppings estão se adequando. Nós não podemos negar isso aí, dele não está se adequando, não estão. Falta algumas coisinhas ainda. Com as orientações, com a nossa participação das entidades, como a da SIC, da FRODEF e outras entidades, estando junto com eles, realmente eles vão se adequar melhor. O Decreto Federal 5.296 apresenta 70 artigos sobre acessibilidade dos locais públicos e privados, a adequação de rampas, o serviço sonoro nos elevadores, mesas e banheiros adaptados e a sinalização em braille são exemplos de acessibilidade. Mas para as pessoas com deficiência visual, o deslocamento dentro destes ambientes comerciais torna-se um desafio devido à sua amplitude. Você imagina a quantidade de lojas que tem e o layout dos shoppings como não é como ruas que são cruzamentos, quadras, é um layout diferente. Então, para se pôr piso-guia em todo esse espaço, encontra-se certa resistência pela questão estética mesmo dos espaços.
mas o ideal, é claro, seria que pudesse ter essa autonomia. Um exemplo de acessibilidade é o funcionamento de botoeiras que avisam a segurança do shopping quando um cliente aguarda auxílio na porta de entrada. Mas para chegar ao shopping, estas pessoas também precisam superar as barreiras de locomoção. Neste outro shopping, o piso guia cruza a faixa de pedestre e conduz o cliente até a porta de entrada. Outro desafio encontrado pelos administradores é com a qualificação dos seus recursos humanos no atendimento deste público. Nós reciclamos o nosso pessoal, principalmente seguranças e operadores de mall. A cada 3, 4 meses são feitos cursos de reciclagem em atendimento. E nos últimos cursos nós já temos chamado bastante atenção para essa questão, né? Para que muitas vezes os nossos seguranças não tenham atitude passiva, que ao identificar portadores de dificuldade visual, que já se antecipem e busquem oferecer auxílio e serviço se assim quiserem. O fato é que o reconhecimento como consumidores potenciais é algo que precisa ser conquistado pelas pessoas com deficiência. A necessidade que nós somos um ser humano, nós temos um poder de compra, nós pagamos o nosso imposto, nós temos o nosso direito de ir e vir, nós temos o nosso direito de fazer o nosso lazer e trabalhar, e sem ajuda de ninguém. A gente quer viver livre, quer viver igual um passarinho, sem depender das pessoas. Depois do intervalo, vamos assistir ao último bloco do Igualdade no Ar. No quadro de entrevistas, vamos tratar sobre o assunto Os Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma entrevista com um técnico da Fundação Catarinense de Educação Especial. Depois do intervalo, você confere comigo aqui no Igualdade no Ar. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Voltamos a apresentar o programa Igualdade no Ar. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. E se tratando de igualdade, o nosso tema hoje é sobre a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgados pela ONU no dia 13 de dezembro de 2006, e que o Brasil, como país signatário, passou a fazer parte no dia 9 de julho de 2009, quando foi aprovada pelo Congresso Nacional e ratificada em nosso país, fazendo parte do parágrafo 3º da nossa Constituição, do artigo 5º. E tratando a respeito deste assunto, o nosso convidado de hoje é Sérgio Otávio Bassetti. Ele que é técnico na área de Educação Especial pela Fundação Catarinense de Educação Especial, entidade esta responsável pelas políticas de educação especial no estado de Santa Catarina. Sérgio Bassetti, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. Obrigado, José, obrigado pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a convenção que realmente, como você falou na abertura, é um marco para o Brasil em termos das políticas públicas na área da deficiência. Correto. Sérgio, a título de informação, qual é realmente o valor, o significado da convenção, que seria o primeiro tratado de direitos humanos específico para as pessoas com deficiência? O marco é o fato dela ter um caráter de emenda constitucional. Então, isso faz com que ela esteja acima de qualquer lei ordinária, né? Com isso, todas as políticas públicas, sejam elas de educação, de saúde, de habitação, de assistência, de transporte, turismo, desporto, né? Enfim, todas elas têm que ser guiadas pelos princípios, né, emanados pela Convenção. Então, considero que a definição de deficiência também foi algo que dá um novo significado, porque ao definir deficiência como impedimentos de longo prazo que
nas interações com as barreiras é que promove ou que restringe a participação das pessoas com deficiência, isso faz com que o foco saia do plano clínico, do plano individual, e o foco passe para as questões sociais, que são as barreiras. Ou seja, o que impede um cego de participar da sociedade não é a sua cegueira, né? Mas são a inexistência ou a escassez de recursos acessíveis para que ele possa interagir e ter acesso aos bens e serviços de maneira igualitária aos demais. A partir do momento, então, que o Brasil passou a ratificar a Convenção Internacional da ONU, que passou a ser um país signatário, né, assinando no dia 31 de março de 2007, 2009, que foi a aprovação, e 2007 ele assinou como um país signatário. Sim. Através dessa participação do Brasil, trazendo aqui para a nossa realidade de hoje, né, o Brasil ele passa a ter de forma obrigatória a fazer-se cumprir a Convenção da ONU? Exatamente. Vejam os senhores, né? O Brasil já foi considerado como tendo sendo o quinto país mais inclusivo do mundo em termos de legislação. O grande problema não está na configuração das nossas leis. O grande problema está no cumprimento delas. Certo. Então, quando você passa a ter um mecanismo que tem um respaldo constitucional... E internacional também. Exatamente. Então, você passa a ter formas de acionar os mecanismos legais para que as leis sejam cumpridas, em especial o Ministério Público. Eu sempre, nas minhas falas, gosto de argumentar que a Convenção, além dessa questão da definição, que tirou o foco da pessoa, das limitações pessoais e colocou o foco nas barreiras, eu sempre gosto de analisar as barreiras na seguinte perspectiva, José. Sim. No nosso meio, normalmente quando nós falamos de barreira, a gente fala de barreira ou arquitetônica ou urbanísticas. Você já entrevistou o Larroyd, né? Sobre acessibilidade. Sobre acessibilidade, né? Nós falamos também das barreiras de comunicação, de sinalização, né? Nós falamos das barreiras atitudinais, que têm relação com os preconceitos, né? Exato. Mas as grandes barreiras mesmo, elas são de ordem políticas, econômicas e muitas vezes religiosas. Sérgio, com relação à questão do termo pessoa com deficiência que a Convenção utiliza, trazendo para a questão da Constituição Brasileira de 88, que usa o termo pessoa portadora de deficiência. Bem, Josué, você sabe que, como estudioso da área, né, você acompanhou, sabe que historicamente essa nomenclatura vem se modificando, né? Correto. Nós tínhamos a expressão excepcional, depois portador de necessidades educacionais especiais, né? E agora, com a Convenção, pessoas com deficiência. Me parece que é uma terminologia, uma nomenclatura mais apropriada. Correto. Né? Porque é uma pessoa com deficiência. Certo? Então, está antes da deficiência uma pessoa. É uma pessoa que tem a deficiência. Porque a expressão, a nomenclatura portadora, parece que dá o sentido de que quem porta possa deixar de portar em um dia. Exatamente. Quem sabe a gente chegue em um futuro próximo em que o cego deixe de ser cego, o surdo deixe de ser surdo, né? O paralisado cerebral deixe de ser paralisado cerebral. Mas nesse momento, em que a tecnologia não nos permitiu isso, são pessoas que têm deficiência. Sobre educação, que é um assunto bastante importante. Sim. Como que a Fundação Catarinense de Educação Especial, né, que cuida dessas políticas, junto ao Ministério Público e aos órgãos responsáveis, tem observado esse processo sobre a matrícula de pessoas com deficiência nas escolas do nosso Estado? A Convenção, a partir da sua ratificação pelo Congresso, em 2009,
e todas as demais políticas públicas que vêm sendo implementadas, como a política de saúde da pessoa com deficiência, como as tipificações dos serviços socioassistenciais que dizem respeito ao Sistema Único de Assistência Social, e também a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do Ministério da Educação, elas demonstram, os dados revelam que nós temos alcançado um índice bastante significativo de pessoas com deficiência matriculadas nas escolas públicas. Sérgio, para a gente poder finalizar, só para fazer um pequeno resumo, uma retrospectiva, a Convenção já tem seus 4 anos no Brasil ratificada a nossa Constituição. Quais são os avanços que você, na área como técnico da educação especial, pela Fundação Catarinense, você observa que realmente aconteceram na prática, ou que estão acontecendo? Josué, me parece que a principal delas tem sido a mobilização das pessoas com deficiência. Certo. Como eu mencionei há pouco, a conferência, praticamente com 400 delegados, a conferência a respeito da Convenção da ONU, é ilustrativa do que eu estou lhe falando. Sim. Então, me parece que esta articulação, esta consciência que a pessoa com deficiência tem em seu direito, faz com que ela também comece a reivindicá-lo. Correto. Porque antes, fazendo uma análise histórica, a pessoa com deficiência era objeto de benesse e parecia que ela tinha que estar sempre grata ao outro pela caridade que o outro fazia. Correto. E isso mudou. Sim. Hoje não é uma benesse, não é uma caridade, é um direito e é um dever da sociedade. Ou seja, uma nova forma da sociedade poder repensar os nossos direitos. E penso que é uma nova fase da pessoa com deficiência olhar para si mesma como uma pessoa de direito. Ok, Sérgio, muito obrigado, Sérgio, pela tua participação aqui no programa Igualdade no Ar. Sucesso para você no teu trabalho lá na Fundação Catarinense, nessa parte que você trabalha muito bem, que é a capacitação de profissionais na área da educação especial. E a você de casa, nosso muito obrigado por mais uma vez ter acompanhado aqui o programa Igualdade no Ar. Lembrando a você que nesse espaço todos são iguais. Muito obrigado e até uma próxima edição. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há